Eu vou começar esse curso contando uma história para vocês, para a gente ilustrar a importância do descritivo no catálogo, tá? Então, certo município estava com um problema de infestação de escorpiões na cidade. E eram muitos casos, o sistema de saúde já estava bem carregado por causa dessa infestação de escorpiões, e eles o prefeito resolveu chamar os secretários para apontar alguma solução para esse problema, tá? Então, eles fizeram a reunião e, entre muitas ideias, algum secretário teve a ideia de comprar pesticidas, só que aí iam trazer outros malefícios ambientais, então o secretário de Meio Ambiente falou que seria ruim essa solução, até que eles, em pesquisa lá, em conversa, eles decidiram, eles concluíram que o predador natural dos escorpiões, são galinhas, né? Então, eles acharam uma ideia muito boa, que na verdade o secretário de Meio Ambiente também concordou, porque era uma solução natural, né? É um predador natural para os escorpiões, e decidiram comprar galinhas. Aí fizeram todo o processo licitatório, né? Páginas e mais páginas do processo licitatório. Chegou no dia, certa empresa ganhou esse processo e foi realizado o certame, a empresa ganhou, tudo certinho. E no dia da entrega, o que aconteceu? O prefeito e os secretários foram no local da entrega lá para receber as galinhas e, para surpresa de todo mundo, o que encostou lá foi o quê? Um caminhão frigorífico, né? Depois de tantas páginas e o processo licitatório, em nenhum momento eles falaram que eles queriam as galinhas vivas, né? Então, assim, isso é para ilustrar o quão importante é a descrição do item na hora de fazer a licitação, né? Porque se você descrever o item mal, você vai comprar errado, tá? Então, nós estamos aqui para a gente aprender como que a gente vai fazer a descrição no catálogo, ok? Bom, o que é a padronização? Você consegue colocar no modo? Só um minutinho. Deu certo? Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. O que é a padronização? O princípio da padronização é baseado no inciso 1 do artigo 15 da Lei 8666, que deverá ser observado pela administração pública sempre que possível. Com o intuito de atender a lei na sua integralidade e alcançar o objetivo da atual gestão de modernizar as compras do município de Campo Grande, foi criada a divisão da padronização, a divisão ao qual eu faço parte, tá? Bem como foi adquirido o catálogo de materiais e serviços, que é um módulo do sistema SIGA, Sistema de Gestão Administrativa. Este sistema foi desenvolvido para estabelecer uma metodologia clara e eficiente, que normatiza os procedimentos de especificação dos itens mediante identificação, codificação e catalogação para todos os materiais movimentados, criados a partir do Federal Supply Classification, Classificação Mundial de Padronização, criada e desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Os materiais são todos divididos por grupo de família, de acordo com suas características e valores de características. Então, aqui está a lei, tá? As compras, esse é o artigo 15 da Lei 8666, as compras, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Então, para que serve a padronização? A padronização serve para a gente estabelecer compatibilidade e competitividade, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for padronizar um item, que a gente não pode pender nem para um lado de fornecedor e nem para o lado de uma marca, entendeu? Então, são esses cuidados que a gente tem que tomar na hora que a gente for padronizar, tá?
Bom, no catálogo, eu preciso passar para vocês inicialmente 5 conceitos para vocês entenderem como é que funciona a linguagem do catálogo, tá? Então, o conceito é o conceito de material, o conceito de item, o conceito de característica, valor de característica e o último que é a unidade de aquisição. Material. Materiais são todos divididos por grupo de família. Costumamos até chamar de material pai. Então, no catálogo, os itens, eles são divididos em grupos de famílias, que no catálogo é chamado de material. O nome do material é simples, na maioria das vezes apenas uma palavra. Então, o material no catálogo é como se fosse um grupo, tá? Então, quando a gente falar o material pai, a gente até costuma chamar de material pai e o item filho. Por quê? Porque esse material ele vai conter todas as informações, características e valores de características dos itens filhos cadastrados, tá? Então, eles são separados em material. Então, todas as mesas estão dentro do material mesa. Todas as cadeiras estão dentro do material cadeira. E assim sucessivamente. Todos os copos estão dentro do material copo, tá? Então, o conceito de material é esse, é grupo, é família, tá? O próximo conceito é o conceito de item. O item é o que de fato vocês vão adquirir, tá? O nome sempre é grande e complexo. Por quê? Porque no nome do item você precisa ter as características e os valores de características para eu entender qual que é o item que vocês querem adquirir. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar que eu quero comprar um copo, vocês não vão saber que copo que eu quero. Por isso que a gente coloca características e valores de característica para vocês entenderem qual é o copo correto que a gente quer, tá? E o nome do item, ele é composto pelo, me acompanhem aqui, ó. Ele é composto pelo nome do material, tá? Tudo que vem antes do tracinho aqui é o nome do material. Aí depois do tracinho, característica, o que está em azul, e valor de característica, o que está em verde. E assim sucessivamente. Quantas características que um item vai ter? Isso vai depender de cada item, vai depender do quão importantes aquelas informações são para descrever aquele item. Entendeu? É claro que muita informação, às vezes, é desnecessária a gente colocar, mas a gente precisa entender quais são as informações importantes para a aquisição daquele item. Será que o volume é importante eu colocar? O peso, a medida? Então, tudo isso vai depender de cada item que a gente vai padronizar, tá? O próximo conceito que eu quero passar para vocês é o conceito de característica, tá? Então, característica é um elemento que ajuda na construção da ideia, o conceito e da noção de alguém ou alguma coisa. Como as características pessoais, que são um conjunto das qualidades, defeitos ou expressões das pessoas. Então, assim, eu costumo dizer, tomar como exemplo, imagina que você vai preencher uma ficha cadastral para qualquer coisa, tá? Todas as fichas, elas são iguais. O que vai diferenciar nas fichas é o que você vai preencher na ficha. Então, no caso, a ficha vai ter o nome, em todas as fichas vai ter a característica nome. Em todas as fichas vai ter a característica endereço, a característica CPF. O que vai mudar é que cada pessoa vai preencher a sua ficha com seus dados. É a mesma coisa aqui. Um elemento, um mesmo item, ele pode ter as mesmas características, tá? O que vai mudar são os valores de características para cada item. Então, tomando esse nosso exemplo da ficha cadastral, as perguntas da ficha, né, o que tá ali para você preencher, elas são todas iguais. É como se fossem as características. E o que vocês vão colocar, o seu nome, no caso, né? Por exemplo, se eu for preencher uma ficha, eu vou colocar lá, nome, é a característica. O valor de característica é Sandro Moro. Idade, característica. O valor da característica, 39. E assim sucessivamente. O endereço é a característica. O meu endereço da minha casa lá é o valor de característica.
Deu para entender? Então, por exemplo, se formos adquirir copos, automaticamente iremos fazer algumas perguntas para sabermos ao certo qual copo nós vamos comprar. Então, por exemplo, imagina que seu chefe chega aí na sua sala e fala assim para você, ó, precisamos adquirir copo. E vai embora da sua sala. Aí você vai falar, poxa, mas qual copo? Qual a capacidade do copo que o senhor quer? Então você vai lá e vai perguntar para ele, ô chefe, qual é a capacidade do copo? Aí ele vai te falar. Qual é o material do copo? Do que ele é feito? Esse material da característica, gente, é o material no sentido de matéria-prima, tá? Não vamos confundir esse material com aquele material que eu expliquei anteriormente, que é do grupo, ok? Então, esse material da característica, ele é no sentido de matéria-prima. Então, qual é o material? Do que ele é feito? Ah, ele é feito de vidro, ele é feito de porcelana, ele é feito de plástico, ele é feito de acrílico, tá? Qual a cor do copo? O copo acompanha algo? Portanto, quando fazemos as perguntas, já identificamos as características. Lembra que eu falei? A pergunta, então a gente tem que associar a característica com as perguntas que você vai fazer a respeito daquele item. Tá? Então, assim, a gente perguntou, qual a capacidade? A capacidade é uma característica. Tá? Qual é o material do copo? É uma característica também. A cor e acompanha. Tá? Essas são as características desse copo. Entendeu? Por padrão, nós adotamos que todas as características devem iniciar com a letra maiúscula. Então, quando a gente estiver padronizando, quando vocês estiverem padronizando aí um item para a secretaria, vocês têm que tomar cuidado que na hora que vocês forem colocar uma característica, porque muitas vezes vocês vão adicionar uma característica nova que não tem, tá? Então, vocês têm que tomar, por padrão, a gente coloca que todas as características iniciam-se com a letra maiúscula. Tem uma pergunta aqui, absoluta, BJJ. Absoluta é Juliana. Juliana, para procedimentos não se aplicam as características? Como assim procedimento? Eu não entendi. Seja mais específica, Juliana. Enquanto você conversa, eu vou dar prosseguimento. Então, assim, lembrando sempre, todas as características se iniciam com a letra maiúscula, exceção, se for uma sigla de alguma coisa, tá? Mas, assim, de praxe, a gente inicia com a letra maiúscula. Ela falou procedimentos em saúde. Seria serviço, Juliana? Se for serviço, isso, não tem característica. Mas, assim, eu vou chegar lá no serviço, tá? Mas, geralmente, serviços não tem característica. Continuando aqui, de nada. Continuando aqui. O próximo conceito é o conceito de valor de característica. O que é o valor de característica? São as respostas para as perguntas que vocês fizeram anteriormente. Então, o valor de característica são os resultados dos questionamentos feitos acerca do item. São as respostas para as perguntas. Portanto, qual é o material do copo? Então, você foi lá e perguntou para o seu chefe. Chefe, qual que é o material do copo que o senhor quer? Aí ele explicou, é acrílico. Opa, beleza, acrílico. Já sei que é acrílico. Aí você perguntou, qual é a capacidade do copo? Aí seu chefe falou, 500 ml. Qual a cor do copo? Azul. O copo acompanha algo? Sim, acompanha. Tampa e canudo em plástico resistente. Dessa forma, fica fácil da gente entender qual é o item que ele quer, né? Então, ficaria dessa forma, o material acrílico transparente, capacidade 500 ml, cor azul, acompanha tampa e canudo em plástico resistente. Então, assim, você vê como é que fica fácil quando a gente faz analogia entre perguntas e respostas? Então, grava assim na sua cabeça. As características são as perguntas e o valor de características são as respostas dessas perguntas, tá? Então, dessa forma fica fácil. Por padrão, a gente adota que todos os valores de características devem iniciar com a letra minúscula, exceto nomes próprios e sigla, tá? Então, sempre que vocês forem colocar valor de característica, sempre começa com letra minúscula
tá? A não ser que seja um nome, a não ser que seja uma sigla, tá? De alguma secretaria, enfim, tá? Mas cada caso é um caso. Então, ó, dessa forma fica fácil visualizar o que de fato estamos querendo adquirir, que é este tipo de copo. Portanto, o nome completo deste item fica assim: copo, ele faz parte do material copo, ele está dentro do grupo copo, tá? O material, no sentido de matéria-prima, é acrílico transparente, a capacidade é 500 ml, cor azul, acompanha tampa e canudo em plástico. Aí você pode ter uma dúvida assim, capacidade, eu poderia colocar volume? Poderia, não estaria errado. Só que assim, quando a gente está padronizando alguma coisa no sistema, a gente procura seguir o modelo que está inserido lá. Então, por exemplo, quando a gente for padronizar algo, a gente vai fazer primeiro uma busca no sistema para ver se já tem aquele item. Ou se tem algum semelhante àquele item que a gente quer. Se tiver algum semelhante, a gente vai seguir a padronização daquele, tá? É para isso que estamos lá. Nós, da divisão de padronização, a gente está lá para orientar vocês a fazer da forma mais correta. A gente costuma dizer que não existe certo e errado, tá? Lá na nossa divisão. O que existe é mais certo. Então, a gente vai orientar, em vez de volume, que é a mesma coisa, em vez de volume, coloca capacidade, porque a gente quer manter um padrão nos itens cadastrados, ok? Alguma dúvida, por enquanto? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito de algum desses conceitos, pode perguntar para mim agora que eu já respondo, tá? Uma dúvida com relação aos slides, se eles podem ser disponibilizados no material didático. Tá. A respeito dos slides, eu posso disponibilizar para vocês depois lá, tá? Eu coloco no ambiente lá, que eu falo com o Clarindo, e eu coloco lá para vocês também. Tá. E o último conceito é o conceito de unidade de aquisição. A unidade de aquisição é como o seu item vai ser adquirido, em qual embalagem ele costuma vir, quantas unidades por embalagem, etc. Então, assim, como o mercado trabalha com esse teu item? Ele trabalha por unidade? Ele trabalha uma caixa com 100 pacotes? Ele trabalha uma caixa com 100 unidades? Ele trabalha através de um pacote de 50 unidades? Então, assim, existem inúmeras unidades de aquisição, tá? Às vezes, um mesmo item, ele tem várias unidades de aquisição. Por exemplo, copo descartável. Se eu for comprar copo descartável, eu consigo comprar um pacote com 50 unidades, eu consigo comprar uma caixa com 10 pacotes com 50 unidades, e assim sucessivamente. Então, a unidade de aquisição, ela é composta pela embalagem, quantidade e unidade, tá? Então, pode ser uma caixa com 100 unidades, enfim. Ou o mesmo item, ele pode ter várias unidades de aquisição. Ok? Bom, agora quem for fazer... Eu vou entrar no ambiente agora no catálogo, tá? Então, quem for acompanhar junto comigo e quiser fazer as coisas simultaneamente, eu vou pedir para que vocês acessem este link aí, tá? Eu vou colocar ele no grupo aqui. Deixa eu copiar aqui e eu vou colocar para vocês no grupo aqui também. Mas quem não conseguir pegar, não tem problema. Digita aí no navegador, tá? E acessem este link aqui que eu coloquei. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês acessarem, tá? Na hora que tiver ok, vocês me dão um joinha aí, avisando, que aí a gente vai lá para o ambiente do catálogo agora, tá? Quem de vocês já trabalha com o catálogo? Quem já tem acesso?
A Fabiana tá aguardando as informações de login, como fica a senha, não tem acesso, ainda não trabalho com catálogo, não tem acesso. Esse acesso que vai disponibilizar para vocês vai ser a GTEC, tá? Mediante solicitação do coordenador de vocês, do chefe de vocês, tá? Bom, no ambiente que a gente vai entrar agora, o login e a senha são esses aqui, tá? Aluno EGOV, senha siga 123. Login EGOV. Bom, assim que a gente entrar com aquele login e senha, tá? Você vai selecionar a secretaria ao qual você faz parte, tá? Aqui tem todas as secretarias. Porém, quando você for acessar lá na sua secretaria, provavelmente você não vai ter todas essas opções, tá? Você vai ter a sua secretaria somente lá, tá? Esse perfil aqui, ele é um ambiente de homologação, então ele tem todas aí para disponibilizar para vocês. Mas lá, provavelmente, você vai ter só a sua secretaria, tá? Eu vou colocar aqui a minha PMCG, selecionar. Bom, esse é o ambiente do catálogo, tá? Aqui nós temos as abas de navegação, tá? Então, toda vez que você entrar, ele vai vir nessa tela inicial aqui, bem-vindo, e aqui o seu nome, tá? A próxima aba é a aba de item material / serviço. Aqui estão listados todos os itens que estão catalogados. Deixa eu só fechar aqui. Aqui estão listados todos os itens que estão catalogados no catálogo, em ordem crescente, tá? Então, você pode ver aqui que esse é o 9.851, 9.850 e assim sucessivamente. Como esse é um ambiente de homologação, ele é defasado, tá? No ambiente de produção, que é o que a gente trabalha hoje, ele possui já 19 mil itens que a gente já cadastrou. Então, assim, tem bastante coisa lá cadastrada, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, sempre que vocês forem pensar em padronizar alguma coisa, venham aqui no catálogo, façam busca. Primeiro vocês vão se certificar de que aquele item não existe, para depois vocês padronizar um, tá? A próxima aba é a aba de material / serviço. Aqui estão cadastrados todos os materiais. Lembra que eu falei para vocês? Aqui são os grupos. Então, é o grupo dos cadernos, é o grupo dos impressos personalizados, é o grupo do serviço PNA-FM, entendeu? Então, aqui estão todos os grupos que estão cadastrados também, ok? Aqui essa aba vai servir para vocês fazerem a busca do material, no caso, do grupo, tá? Próxima aba é a tabelas auxiliares. Gente, vocês não vão utilizar essa aba quase que nunca, tá? Então, assim, isso aqui é um ambiente onde nós, o perfil de analista, a gente tem a permissão de entrar e fazer as alterações. Mas eu nem vou entrar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Vocês não precisam entrar aqui jamais, ok? E a próxima aba é a aba de proposta de inclusão / alteração. Aqui vocês vão criar a proposta de inclusão de vocês, tá? Não tem outra forma de vocês incluírem um item no catálogo, a não ser através de uma proposta. Então, só para a gente entender o conceito. Qual que é o conceito? Vocês vão propor para a nossa divisão a inserção ou alteração de algum item no catálogo, tá? Então, não tem uma outra forma. Sempre que vocês vierem para incluir algum item no catálogo, vai ser através de proposta, tá? Se vocês verem aqui, ó, e eu só vou mostrar para vocês se atentarem a isso, aqui tem um botão, ó, novo item. Aí você pode pensar, bom, eu vou criar um item e vou clicar nesse botão. É errado, tá? Isso aqui é errado. A gente já pediu para tirar esse botão daqui, porque
algumas pessoas têm esse entendimento e vêm e faz de uma forma errada, tá? Porém, para tirar para fazer alguma personalização assim, envolve custo, tá? Então não é simples tirar esse botão daqui, mas a gente já pediu para tirar, tá? Então, vocês vão, as únicas abas que vocês vão mexer é na aba item material barra serviço, para fazer pesquisa, na aba material barra serviço, para fazer pesquisa também dos grupos, né, no caso dos materiais ou dos serviços, por isso que tem aqui, ó, barra serviço. A gente pode estar falando de um item material ou de um serviço, tá? A gente vai especificar cada um deles. No meu aparece nova proposta de inclusão. O Diogo, o seu aparece nova proposta de inclusão porque você está na aba proposta de inclusão, tá? Se você clicar na aba item material barra serviço, vai aparecer novo item aqui. Assim como na barra material barra serviço, também vai aparecer aqui ó, em verde, ó, novo material barra serviço, ok? Bom, agora eu vou explicar para vocês alguns filtros para vocês realizarem pesquisa aqui na barra item material barra serviço. Então, quem estiver me acompanhando, clica na aba item material barra serviço. Bom, quem conseguiu logar e quiser acompanhar aqui comigo, acompanha, tá? Quem não conseguiu logar, essa aula vai ficar gravada lá no Moodle para vocês. Então, de repente, você está no celular, não está conseguindo fazer simultaneamente comigo, chega em casa, vocês vão conseguir assistir essa aula de novo. E é importante que vocês realizem as tarefas simultaneamente comigo, tá? Então, quem conseguir fazer agora é melhor. Mas se você está no celular, faz depois, tá bom? Aí você vai lá no Moodle e vai ter a aula gravada lá, e você acompanha por lá, ok? Bom, nesta aba, item material barra serviço, o que você vai fazer? Vamos supor que a gente vá procurar para ver no catálogo se já existe copo descartável. Então, como que a gente procuraria copo descartável aqui no catálogo? Quem quiser participar e colocar no chat aí, pode ser, ó. Copo descartável. Aí eu cliquei no buscar. Vocês viram que não apareceu nenhum item? Aí você vai falar, poxa, mas será que não existe copo descartável no catálogo? O catálogo, ele trabalha de uma forma muito específica, tá? Então, assim, não é como o Google. O Google, às vezes, faz a gente ficar mal acostumado. Se você chegar lá no Google e digitar copo descartável, ele vai falar, você quer dizer copo descartável? E já vai mandar a gente para uma solução. No catálogo, não. No catálogo, você precisa escrever exatamente. Eu escrevi de propósito aqui, ó, sem acento, tá? Então, no catálogo, a gente precisa colocar exatamente, escrever exatamente correto, senão ele não acha. Aí eu fiz outra busca aqui, ó. Ele achou coletor, ele achou dispensador e achou outro dispensador. Por quê? As palavras que eu escrevi, copo descartável, estão em algum lugar nesse descritivo aqui, ó. Aqui também, mesma coisa lá, ó. Uso copo descartável. Olha lá o outro. Uso copo descartável 150 ml. Entendeu? Mas o catálogo, ele trabalha de uma forma específica, e eu vou mostrar para vocês. Quando vocês forem fazer a busca, assim, como dica, eu dou para vocês que vocês comecem buscando por um nome só. Então, vamos buscar copo. Quando você busca copo, ele achou várias opções aqui,
copo, copo material acrílico, copo acrílico, acrílico transparente. Ele achou 10 páginas de resultados aqui no copo. Aí você vai na última página aqui, ó, tem cloridrato de oxobutinina. O que é isso? Isso é um remédio. O que tem copo? Em algum lugar do descritivo dele tem a palavra copo. Se você pode ver aqui, ó, que aqui acompanha copo de medida. Tá? Por que ele achou isso? Ele acha em qualquer lugar do texto, porque você colocou aqui, ó. Aqui já está pré-definido, ó, qualquer parte do texto. Se você quiser achar os itens que fazem parte do material copo, você coloca aqui, ó, início do texto. Aí faz a busca de novo. Ele vai achar todos os copos que fazem parte do material copo, porque afinal de contas, o nome do item começa com o nome do copo. Lembra que eu expliquei para vocês lá? Então, quando a gente coloca no início do texto, consequentemente, ele vai achar todos os copos que fazem parte do grupo copo, do material copo, ok? Agora, se você quiser fazer uma busca, o que a gente dá de dica também? Vamos supor que você quer saber todos os copos de material acrílico transparente. O que dá para vocês fazerem, ó, vem aqui, copia esse descritivo e cola aqui na busca, ó, do jeito que está lá. Aí você dá um Enter. Ele vai achar todos os copos material acrílico transparente. Só que por que eu copiei? Porque no catálogo você precisa colocar exatamente como está lá. Então aqui, ó, tá copo, espaço, tracinho, espaço, material, 2 pontos, acrílico, transparente, ponto e vírgula. Então, se eu tirar um espaço aqui, ele já não acha mais, porque ele procura exatamente como você vai escrever. Então tem que ter muita atenção na hora de você procurar aqui. Por isso que eu dou a dica para você ir procurando uma palavra apenas. Aí você vai refinando a sua busca. Mas eu vou ensinar alguns filtros para vocês aprenderem a fazer uma busca com um pouco mais de eficiência, tá? Outra situação, você pode colocar aqui também os itens que são inativos, tá? Então vamos supor aqui, ó, vamos pesquisar algum copo que está com item inativo. Apesar de que vocês não vão utilizar essa função, tá? O item inativo, ele não serve para a gente. Se ele está inativado, é por algum motivo que a gente achou por bem inativar aquele item. Porque no catálogo não tem como a gente excluir nada. Como esse é um software que foi disponibilizado pelo governo do estado, que comprou ele, tudo que você fizer dentro do catálogo, ele fica lá. Não tem como a gente entrar e apagar um item. Tá? Então, o que a gente consegue fazer é inativar esse item. Então, se ele está com um descritivo errado, se ele está defasado, às vezes é uma coisa antiga, a gente tem que inativar. Então, assim, você consegue buscar também itens que são ativos e inativos, tá? Através desse filtro aqui. Bom, agora eu vou ensinar para vocês alguns filtros que vão ser úteis para vocês. Eu não vou falar de todos, porque assim, nem a gente lá usa todos os filtros, tá bom? Não encontrei serviços, só materiais. Juliana, que serviço que você quer procurar? Eu vou te ajudar aí. A Fabiana também indicava começar a busca do pai. Fabiana, não é pelo pai. Quando eu falo para você buscar por uma palavra, pode ser qualquer palavra. Então, por exemplo, eu podia procurar por descartável. Vamos ver o que tem descartável. Ó, só que aqui está início do texto, tá? Vamos colocar qualquer parte do texto. Olha lá, ó, ele achou luva, ele achou... Vamos lá, para frente. Ele achou kit DIU, pinça hospitalar. Todos esses itens aqui, em algum lugar do descritivo deles, tem a palavra descartável, tá? Eu sugiro vocês ir procurando sempre por uma palavra. No nosso caso aqui, eu procurei por copo, porque a gente está procurando um copo descartável. Então, vamos pensar. A gente escreveu copo descartável e não achou nada. Então, vamos filtrar. Vamos procurar agora por copo. E ele achou várias opções.
Agora, eu vou ensinar um filtro para vocês procurarem com um pouco mais de exatidão, tá? Juliana falou, por que está escrito materiais/serviço? Primeira vez que vejo o catálogo, mas entendi. Juliana, por exemplo, se eu for procurar aqui um serviço, vamos lá, serviço de manutenção. Aí eu escrevo manutenção, manutenção e dou um Enter. Olha lá, ele achou o material no break, ele achou um outro material no break, e aqui, ó, serviço de manutenção de fogão industrial preventivo e corretivo, Carina, no caso desse aqui, tá? Esse aqui, gente, é um ambiente de homologação, como eu disse para vocês, então é um ambiente de treinamento. Muita coisa que está aqui é só para treinamento, tá? Mas ele achou bastante coisa aqui no serviço de manutenção, mas achou serviço também, ó. Outra coisa que eu vou falar para vocês é para a gente entender aqui, ó, esse quadro que aparece aqui na busca, tá? A primeira coluna é a coluna do código. Então, esse é o código deste no break aqui, tá? Então, por exemplo, se você está procurando, eu achei o que eu quero, o que te importa é o código, tá? Então, você vai pegar esse código e vai fazer o que você tiver que fazer lá. Adicionar no TR, adicionar no ETP, adicionar na sua PAN e assim sucessivamente. A próxima coluna é a descrição. Aqui está a descrição do seu item, tá? É claro que aqui aparece ela abreviada, mas se você colocar o mouse em cima, aparece a descrição completa, tá? Se você quiser pegar essa descrição, ó, você vem por aqui, entra pela setinha, dá 2 cliques, 3 cliques aí e copia para você colar em algum lugar que você queira, tá? Se você vier pelo lado aqui, ele some, ó, tá? A próxima coluna é a coluna de tipo, se ele é um material ou se ele é um serviço, tá? Então, aqui vai estar falando se é material ou serviço. A outra coluna é a coluna do status, se ele está aprovado ou tem uma outra opção também, que é ele pode estar cancelado a aprovação ou ele pode estar reprovado, tá? Esses são os status que podem estar aqui. Tá? Mas, geralmente, eles vão estar aprovados. A gente, às vezes, para fazer algum ajuste, a gente vai lá, cancela a aprovação e mexe em alguma coisinha. Mas, geralmente, vai estar aprovado aqui quase sempre, tá? A situação, se ele está ativo ou inativo, lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Você pode ver os itens que estão inativos também, tá? Então, é essa coluna aqui, essa próxima aqui. E aqui é a coluna de ações, tá? No caso aqui, como aqui vocês têm só o login de vocês não é perfil de analista, vocês vão poder só visualizar o item. Então, se você clicar aqui, ele vai me dar a visualização desse item. Então, ele vai dar aqui, ó, as características, os valores de características, tá? E todas as descrições aqui, ó, dados complementares, se tiver, imagens, enfim, anexos, tá? Mas vamos voltar lá para a pesquisa. Então, aqui é o quadro de como é que vai aparecer para vocês, tá? Bom, agora eu vou ensinar um filtro para vocês. Lembra que a gente está buscando aqui copo descartável? Então, vamos lá. Esse filtro aqui, ele serve para você refinar um pouco mais a sua busca. A gente colocou copo, ele achou muita coisa, mas eu quero saber quais são os copos e com o valor de característica descartável que tem no sistema. Então, o que eu vou colocar? Vocês veem que abriu um filtro aqui da descrição do material. Então, assim, qual que é a descrição do material? Qual que é o material do copo descartável que eu estou procurando? O material é copo, lembra? O grupo ao qual esse item que eu estou procurando faz parte é o grupo copo. Então, na descrição do serviço, eu coloco copo aqui. E aqui eu vou colocar descartável. Muito importante, colocar com acento, tá? Não pode esquecer, porque senão ele não acha. Aí você dá um buscar aqui, ó. Então, ele achou todos os copos que tem a palavra descartável no descritivo dele, tá? Então, você viu como é que ele já refinou minha busca, ó? Ele achou 6 ocorrências aqui de copo que tem a palavra descartável. Então, você pode vir em cada um, ó, tipo descartável,
tipo descartável. Então, assim, dessa forma fica mais fácil de você refinar a sua busca. E isso pode ser para qualquer coisa, tá? Se eu quiser achar aqui um veículo, sei lá, com um ar-condicionado. Olha lá, ele achou duas coisas. Ele achou um serviço de locação, tá? Mislene perguntou para mostrar de novo o filtro. Mislene, aqui, ó. Você vai entrar aqui nessa janelinha filtros e lá embaixo, ele está aqui embaixo porque eu acabei de excluir, tá? Mas o seu vai estar mais ou menos aqui no meio, ó. Descrição do material / serviço. Então, ele vai abrir esse novo campo aqui. Então, nesse campo, você vai digitar o material, o grupo da qual aquele item seu faz parte. No exemplo que eu dei aqui, eu coloquei veículo. Veículo com ar-condicionado, tá? Aí você vai aplicar o filtro. Ele achou locação de veículo de passageiro com ar-condicionado. Então, você vê que ele achou o descritivo veículo e ar-condicionado. Então, dessa forma, fica fácil para você fazer suas buscas. Então, ele achou vários veículos com ar-condicionado, tá? Então, esse é um filtro. Vocês conseguiram entender esse filtro? Alguém tem alguma dúvida nele? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, tá? Você puder perguntar se eles estão ouvindo barulho. Depois dessas marteladas. Vou perguntar. Gente, uma dúvida. Vocês estão ouvindo algum barulho de fundo? Tá atrapalhando ou dá para ouvir a minha voz? É porque tá tendo uma reforma aqui do lado, tá? A Fabiana falou que não está atrapalhando, não. Ok, então vamos prosseguir. Bom, então esse filtro, ele serve para isso, tá? Aqui você vai colocar a descrição do material, tá? Você vai colocar o grupo e aqui a palavra que você queira procurar, ok? Então, para isso que serve esse filtro. Outro filtro que a gente pode colocar, que eu posso explicar para vocês aqui, é o filtro de tipo. Você pode buscar por material ou por serviço. Agora há pouco alguém me perguntou a respeito de serviço. Então, você pode vir aqui e colocar, eu quero listar todos os serviços que tenham a palavra corretiva. Então, ele achou todos os serviços, vocês podem ver aqui no tipo, ó, ele vai listar todos os serviços que têm a palavra corretiva. Então, serviço de manutenção de fogão industrial, preventiva, corretiva, carina. Tá? Então, esse filtro tipo, ele serve para você classificar entre serviço e material. Ok? Aí, para você tirar, você clica aqui no excluir. Um outro filtro que eu posso mostrar para vocês aqui, filtro de status. Então, você pode buscar os itens por... apesar que esse aqui vocês não vão utilizar, tá? Deixa eu ser mais objetivo aqui. Então, assim, ação judicial, ele vai achar todos os itens que são ação judicial. Ata carona, atividade, classificação, isso aqui tudo vocês não vão usar. Raramente vocês vão usar, tá? Descrição complementar, não. Código de classe, não. Código do material / serviço, não. Descrição de classe. Bom, os filtros importantes para essa aba aqui são descrição do material e tipo. Deixa eu botar isso aqui tá. Descrição do material e tipo, tá? Bom, na aba material / serviço, mesma coisa. Vocês têm também os filtros para vocês fazerem as buscas aqui, tá? Então, vocês podem buscar também por tipo, material ou serviço. Vocês podem buscar por descrição do grupo, que é redundante, porque você já está pesquisando aqui, tá?
Então, nessa aba aqui, dificilmente você vai... Sinceramente, você vai utilizar pouco essa aba também, tá? Agora vamos para a próxima aba aqui, que é a proposta de inclusão / alteração. Tá. Bom, antes de ir para essa aba aqui, eu vou dar um tempinho para vocês tomar uma água aí, e o Clarindo vai passar algumas informações para vocês, tá? Só um minutinho. Boa tarde, gente. É só para passar para vocês aqui, encaminhei o link para a chamada aqui no chat. Para quem está no celular, do lado da mãozinha tem 3 pontos na vertical, um embaixo do outro. Clica nele, vai lá em chamadas, clica, que vai aparecer para você esse link com a chamada, tá em azul, tá ok? Se vocês puderem responder, é importante, gente. Nós temos 3 lives, 3 encontros. Dia 3, dia 10 e dia 17. 2 horas de live por encontro. O Luiz perguntou até que horas vai a live, vai até às 17 horas. Então, é importante vocês registrarem a presença, que é através dessa presença que nós contabilizamos para a emissão de certificado. Também é importante dizer que as atividades contam como frequência. Ok? Beleza, gente? Conto com vocês para vocês poderem responder a chamada aí. Obrigado. Bom, vou dar um tempinho aí para vocês responderem a chamada aí, tá? Enquanto isso, eu vou... Ok, você vê, tem 12 já respondendo. Uhum. Todos responderam a chamada, posso continuar? Mais um minutinho. Acho que no celular é mais complicado. Uhum. Mais um tempinho aí para vocês responderem a chamada. É muito importante, viu, gente? Se não responder, não sai certificado. Aí, onde está a chamada? Manda aqui. Você está no celular? Vou responder uma pergunta da Vânia. Ela perguntou se pode ser feito para demandas judiciais. Vânia, sim. Quando você for cadastrar um item de demanda judicial, assim que a gente for fazer um exercício lá, eu vou ensinar para vocês como é que você vai fazer, como é que você vai proceder quando for demanda judicial. Mas sim, tá? Você pode cadastrar item de demanda judicial e eu vou explicar. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui, senão não vai dar tempo. Bom, na aba proposta de inclusão / alteração, você pode fazer a pesquisa das propostas também, tá? Do mesmo jeito, início do texto, qualquer parte do texto. E aqui eu vou explicar para vocês esse quadro, tá? A primeira coluna, assim como lá no item material / serviço, ele tem o número da sua proposta, tá? Por que algumas propostas não estão com número? Vocês podem observar aqui, ó, porque elas estão em elaboração. Elas só vão gerar um número a partir do momento que vocês enviarem para análise, tá? Então, enquanto a proposta estiver com vocês, ela vai continuar sem número,
porque ela só gera o número a partir do momento que você envia para análise, ok? A próxima coluna é a coluna de data da criação. Então, vocês podem ver aqui, ó, que todas as propostas, elas têm a data que ela foi criada, tá? A próxima coluna é o órgão demandante. Quem que está demandando quem que está mandando essa proposta? Então, aqui, ó, PMCG na maioria, né? Mas pode aparecer aqui vários outros órgãos, tá? É o órgão que você fez. Então, vai aparecer aqui, ok? A próxima é a descrição. É o nome que você colocou para sua proposta. Esse nome é você que coloca. Você coloca o que você quiser aqui, tá? Quando a gente for fazer o exercício, eu vou dar uma orientação a respeito desse nome aqui. Mas, a princípio, você coloca o nome que você quiser na sua descrição, tá? Aqui, ó, a pergunta da Vânia. Ação judicial. É uma ação judicial? Não. Quando for, vai aparecer aqui sim, e aqui na frente vai aparecer uma tarjazinha vermelha. Para que acontece isso? É para a gente dar mais celeridade àquela solicitação, àquela proposta, tá? Então, quando aparece lá uma tarja vermelha, a gente vai analisar com prioridade, ok? A próxima coluna é a coluna status, tá? Então, aqui no status, tem quatro status disponíveis aqui. Ela vai estar em elaboração. Quando está em elaboração, a proposta está com vocês ainda estão elaborando ela, tá? Quando ela está em análise, ela está com a gente sendo analisada. Então, ela fica em análise e vai aparecer... Só um pouquinho. Ela vai aparecer aqui em análise. Então, quando tiver em análise, está com a gente lá, tá? A gente está analisando. Quando ela estiver concluída, quer dizer que a gente já realizou a análise dela. A gente aprovou? Não. Pode ser que a gente tenha reprovado. Ou a gente aprova, ou a gente reprova a sua análise, ou a sua proposta, tá? Então, o fato dela estar concluída não quer dizer que ela foi aprovada. Ela pode ter sido reprovada também, tá? Aí vocês têm que entrar para ver o que aconteceu, ok? E o outro status disponível eu acho que não vai ter nenhum aqui, mas é em ajuste. Quando que ela vai estar em ajuste? Vocês vão enviar uma proposta para a gente vai analisar e a gente viu que alguma coisa naquela proposta precisa ser ajustada. Então, a gente vai devolver para vocês com uma justificativa lá, seja ela qual for. Ó, altera, igual aquele exemplo que eu dei. Ao invés de você colocar volume, coloca capacidade de 500 ml. Vai estar o porquê que a gente devolveu para ajuste lá na sua proposta, ok? E a próxima coluna é a coluna de ações. Aqui você pode visualizar, editar se a gente devolveu para o seu ajuste ou excluir a sua proposta. Lembrando que você só consegue excluir as propostas que estão em elaboração, tá? A proposta que está em análise, ó, você só consegue visualizar. E quando tiver o status aqui da proposta em ajuste, aí você consegue editar, tá? Tipo aqui, ó. Você só consegue editar essa proposta porque ela ainda está em elaboração, ela está com você ainda. Então, você consegue editar, você consegue excluir ou visualizar, tá? Enquanto estiver com a gente, você só consegue visualizar, e quando ela estiver concluída também, você só consegue visualizar, ok? Agora, eu vou propor um exercício para a gente. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos adicionar no catálogo este objeto, tá? Eu vou até fazer um descritivo dele aqui. Vamos simular uma... Deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Que eu vou simular uma proposta de inclusão de um item. Vamos supor que o chefe de vocês chegou lá e falou assim, eu quero comprar um copo de acrílico de 500 ml, cor ocre, com tampa e canudo. Tá? Esse é o item que vai chegar para vocês. Imagina que alguém pediu lá assim. Eu tô colocando aqui
como geralmente a solicitação vem para vocês. Ela não vem discriminado, bonitinho, o que é cada coisa que você vai fazer, tá? Então, o que a gente precisa é esse item aqui, ó. Um copo de acrílico com tampa e canudo de 500 ml, tá? Então, essa é a solicitação que a gente tem que cadastrar no SIGA. O que eu faço, e eu vou dar de dica para vocês. O que eu faço quando eu vou cadastrar alguma coisa, tá? E assim, é uma dica para vocês tentarem fazer igual também. Eu venho aqui no item material / serviço e eu vou pesquisar. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês forem cadastrar alguma coisa é pesquisar no catálogo para ver se já existe ou não. Vocês não vão já cadastrar de cara. Vocês vão pesquisar primeiro. Então vamos lá. Vamos colocar o filtro aqui, ó, descrição do material. E vamos procurar no grupo copo, tá? No grupo copo, eu quero copos de acrílico. Afinal de contas, é a nossa demanda, acrílico, né? Aplicar filtro. Aí ele achou aqui, ó, ele achou bastante coisa. O que eu faço quando eu vou padronizar alguma coisa? Eu venho aqui, esses que já estão cadastrados nos sistemas, eles já passaram por nossa análise e, consequentemente, por nossa avaliação, nossa validação, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, copio o descritivo desse, porque a única coisa que a gente vai alterar aqui, no caso, é a cor. Então, deixa eu aumentar aqui, ó. A gente podia pesquisar aqui também, ó, ocre. Só para ter certeza que não existe nenhum copo ocre. Então, não existe copo ocre, tá? Então, vamos voltar lá, ó. Acrílico. Olha lá, ó, tem a cor branca, tem a cor preto, amarelo, branco cátia. Tem várias cores aqui, mas não tem o copo que eu preciso, que é o copo ocre, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu copio o descritivo de um item semelhante ao item que eu quero adicionar e vou aqui no bloco de notas, ó. Aí eu vou montar o meu item aqui. Aí eu separo assim, ó. Eu separo em grupo, característica e valor de característica, tá? Esse aqui, ele tá errado, tá, gente? Não é capacidade mínima, é capacidade, tá? Tá. Aí o que eu faço? Eu tiro a pontuação, que essa pontuação quem coloca é o sistema, tá? Então é muito importante que você tire. Se você colocar dessa forma lá, ele vai fazer uma pontuação dupla, tá? E agora eu vou montar aqui, ó. Qual que é o meu copo? Eu já tenho a solicitação aqui, ó. Então, ele vai fazer parte do grupo ou do material copo, tá? O material dele, no sentido de matéria-prima, é acrílico transparente, confere. A cor do copo que eu preciso é a cor ocre. Aqui tá branco, então vamos colocar aqui, ó, ocre. Capacidade 500 ml, acompanha tampa e canudo em plástico. Beleza, eu montei o meu item, tá? A primeira coisa que você deve fazer, e é de dica que eu dou, é você montar o seu item com as características, tá? E os valores de características. Lembra que eu falei, ó, a característica começa com letra maiúscula, tá? É porque essas características já estão no sistema, mas se você fosse cadastrar uma característica nova, e isso eu vou explicar na hora que a gente for fazer exercício, você sempre vai começar com letra maiúscula. Os valores de características começam com a letra minúscula sempre, tá? A não ser que seja nome próprio ou sigla, ok? Então, uma vez montado o seu item, nós vamos lá no catálogo, tá? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos na aba Proposta de Inclusão / Alteração. Então, quem estiver fazendo simultâneo comigo, clica na aba Proposta de Inclusão. Agora você vai clicar aqui, ó, Nova Proposta de Inclusão.
Assim que você clicar, vai aparecer essa tela. Aí aqui você vai colocar a descrição da sua proposta. Qual que é a descrição? Aqui é um nome para a sua proposta. Aqui é como se fosse o assunto do e-mail, tá? É o nome da sua proposta. O que eu faço quando eu estou padronizando? E serve de dica para vocês. Eu coloco o que é, então, copo acrílico ocre, eu dou um espaço e coloco o meu nome, tá? Isso não é padrão, isso você pode colocar o que você quiser, mas eu faço assim. Para quê? Para depois eu conseguir identificar fácil qual que é a minha proposta. Né? Imagina que nós estamos criando aqui, de repente as pessoas estão comigo aí, tem 10 pessoas criando a mesma coisa. Depois a gente não vai saber de qual é a sua proposta, entendeu? Então, eu faço assim. Eu coloco o que é a minha proposta e o meu nome, ok? Feito isso, tem duas opções aqui, ó. Se for ação judicial, você vai marcar essa opção. E se for ata carona, o que é ata carona? Ata carona é quando tem uma ata que você vai pegar carona nela. Mas assim, eu ainda não vi, nesse tempo todo que eu estou de prefeitura, eu ainda não vi alguém que selecionou um item de uma ata carona. Geralmente, as secretarias mandam para a gente essa solicitação quando é de ata, tá? E a gente padroniza. Mas, a princípio, eu nunca vi alguém marcando isso. Então, se for ação judicial, você vai clicar aqui. Catálogo é um sistema que pode ser de acesso de qualquer setor que necessita de tal informações. Vânia, todas as secretarias já têm acesso ao catálogo, tá? Essa incumbência de cadastrar itens no catálogo, antigamente era do nosso setor. Mas quando a prefeitura adquiriu esse sistema e ele foi implantado em todas as secretarias, essa incumbência ficou para as secretarias criarem as suas propostas para a inclusão de itens no catálogo. E nós somos as pessoas que vamos analisar a proposta que vocês mandarem, tá? Então, a nossa função hoje em dia, além de outras, claro, é de analisar as propostas de inclusão que vocês vão mandar. Ok? Bom, colocado o nome da sua proposta, você vai clicar em salvar. Aí ele vai mudar de tela. Notem que você não tem uma outra opção a não ser você fazer uma busca. Então, está aqui, ó, solicitações da proposta. Buscar material ou serviço no catálogo. Então, aqui, a única opção que você tem é fazer uma busca. Aí, mas você vai buscar o quê? O que é para a gente buscar? Você vai buscar o material ou o serviço no catálogo. O material que ele fala é o grupo. Qual que é o grupo do item que a gente vai adicionar agora? No caso, o copo de acrílico transparente. Alguém pode me responder aí no chat? A Fabiana perguntou sobre acesso solicitar junto à GTEC. Sim. Não, ela respondeu a Vânia, né? O acesso ao catálogo é solicitado para a GTEC, tá? Então, a GTEC, o seu superior vai solicitar a GTEC e eles vão criar um login e uma senha para você, o seu usuário e senha, tá? Tem outra dúvida. Aqui, ó. Podemos catalogar demandas judiciais? Não sei. E valores... tem uma dúvida da Vânia. Podemos catalogar demandas judiciais por valores de sequestros com especificações de valores de ações? Vânia, no catálogo, a gente não cataloga valor, tá? A gente vai catalogar o item. Então, demanda judicial, sim. Quando for uma demanda judicial, a gente vai catalogar o item daquela demanda, tá? Mas valores ou sequestro, não. Isso aí é depois lá, tá? Tá, vamos continuar lá então. Então, o material que a gente vai procurar aqui é o material copo, certo? É o grupo copo que a gente vai adicionar ao nosso item. Então, você digita copo e faz a busca. Ele vai achar tudo que tiver a palavra copo, tá? Então, vocês têm que ter atenção a isso, ó. Ele achou aqui esses 2 remédios, o copo e outros remédios aqui também. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai clicar no botão
no menu ações, tá? E vai abrir aqui, ó. E aqui as opções que você tem são os itens. Se você clicar em itens, ele vai listar todos os filhos do pai copo, tá? Então, a gente clicou em itens aqui, ele vai mostrar todos os copos que tem disponíveis dentro desse grupo, né, desse material copo, ok? Alterar, clonar e visualizar. Clonar, você vai clonar esse item aqui, tá? Então, se a gente fosse criar um outro item semelhante ao copo, por exemplo, um copo, sei lá, não consigo pensar em algum item semelhante a copo, que não seja um copo. Mas aqui, para você clonar, você vai criar um item semelhante a ele. Claro que ele vai ter que ter alguma mudança. Na verdade, um material, tá? E no nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar as informações do material para a gente criar o nosso copo. Não, desculpa. Pera, deixa eu voltar. Solicitações da proposta. Buscou o copo. Você lista os itens. Aí, para você criar um novo item, você vai clicar aqui, ó, novo item material / serviço. Estão me acompanhando? Ah, o Luiz falou que o copo é com letra maiúscula. Sim, aqui na busca não precisa, tá? Mas sempre que a gente for, adicionar um novo material, sim, aí o copo é com letra maiúscula. Tá, então nós vamos clicar aqui, novo item material / serviço. Tá? Por quê? Porque a gente vai criar um item que não existe no nosso catálogo, tá? Aí ele vai perguntar aqui, ó, certifique-se de que na lista fornecida não consta o item que você está desejando. Então ele fala para a gente ter atenção de não criar um item duplicado, tá? Ou um item que tenha as mesmas características ou de alguma forma diferente. Então o que você vai colocar na justificativa aqui, ó? Item novo, item inexistente, enfim, esse aqui é só para justificar, só para você ter atenção de que não existe o seu item no catálogo, tá? Aí você confirma. Bom, agora nós vamos montar o nosso item, tá? Nós vamos montar esse item que a gente já montou aqui, ó, na nossa colinha. Por isso que eu falo para vocês, eu faço assim porque fica mais organizado, tá? Então, qual que é o item que eu preciso? É o copo, do material acrílico transparente, da cor ocre, capacidade, enfim. Vamos montar ele aqui. Muito importante, essa primeira opção aqui, ó, notem que é obrigatório você marcar. Ele pergunta se é um item exclusivo. O que é um item exclusivo? Alguém sabe me dizer o que é um item exclusivo? Tempo para responder no chat. Seria personalizado, Fabiana? Não. Bom, deixa eu correr, que a gente tem conteúdo ainda. Item exclusivo, para você marcar essa opção, somente quem está criando usará. Secretaria. Não. Que não pode ter outro igual. Também não. Eu vou explicar para vocês. Para vocês responder este item exclusivo, vocês têm que responder duas perguntas. Primeiro, existe só um fabricante no Brasil desse item? Se sim, você precisa responder a segunda pergunta. Existe só um distribuidor desse item no Brasil? Então, o item exclusivo é aquele item que só tem um fabricante e um fornecedor no Brasil. Então, por exemplo, nesse tempo todo que eu estou aqui na prefeitura, tempo todo, 1 ano e meio, um pouco mais, eu só vi um item que era exclusivo, que era um item, era um armamento, aliás, era uma munição para armas não letais, que o fabricante era a Condor, e era ele mesmo que vende esses itens. Então, assim, eu chego a falar que 99,9% das vezes vocês vão marcar a opção não, tá? Então, para ser um item exclusivo, ele tem que ter um fabricante no Brasil, apenas um fabricante no Brasil,
e apenas um vendedor no Brasil, no caso, o próprio fabricante, tá? Então, esse item que eu vi, que eu tô falando para vocês que era um item exclusivo, era um item de armamento, de munição para armamento não letal. Era bala de festim, bala de borracha, usado pela polícia, tá? Quando vocês marcarem que é um item exclusivo, lá na frente vocês vão precisar adicionar uma carta de exclusividade, tá? Então você pode pensar assim, por exemplo, o meu computador é um computador Dell, só tem a fabricante Dell que faz a placa do meu computador e é um item exclusivo. Então, eu já te falo que uma placa de um computador Dell não é um item exclusivo. Por quê? Porque só a Dell que fabrica. Ok, só tem um fabricante no Brasil. Só que só a Dell que vende essa placa, ou qualquer loja de informática vende essa placa. Qualquer loja de informática vende essa placa. Então, ele não é um item exclusivo. O item exclusivo só tem um fabricante e esse próprio fabricante que fornece o item. Ele que vende, tá? Conseguiram entender o que é item exclusivo? Luiz está falando onde que eu cliquei para entrar nessa tela de cadastro. Luiz, eu vou voltar aqui só para te mostrar, tá? Eu cliquei aqui, nova proposta. Coloquei o nome da minha proposta aqui. Peraí. Ó, a minha proposta está aqui, ó, ela está em elaboração, tá? Luiz, eu vou voltar aqui para você entender onde que eu cliquei. Editar. Solicitações da proposta. Aqui, Luiz, eu pesquisei copo. Cliquei aqui em itens. Tá acompanhando? E aqui, ó, novo item de material / serviço. Aí eu justifiquei, item novo, confirmei. Aí ele veio parar nessa tela aqui, que a gente vai montar o nosso item, tá? Vânia, não. Pode ser catalogado um item exclusivo, o qual a empresa que disponibiliza não tem cadastro e registro Anvisa? Não, o item exclusivo, ele é um item, é aquilo que eu falei, só tem um fornecedor no Brasil e só o fornecedor que vende aquele item, tá? Então, assim, é o que eu falo, 99% das vezes você vai marcar aqui não, tá bom? É muito raro, eu só vi um, e assim, eu falo todo esse tempo, mas assim, a gente analisa várias propostas por dia. Então, até hoje eu só vi um item exclusivo, tá? Então, na grande maioria das vezes, você vai colocar não aqui. Mas quando for um item exclusivo, com certeza a empresa que vai te fornecer o item, ela vai disponibilizar uma carta de exclusividade, tá? Você precisa solicitar essa carta de exclusividade para a empresa, tá? Porque é só ela que atende aquele item no Brasil. Antes de montar um novo item, talvez seja necessário criar mais características e valor de características, correto? Correto, Fabiana. Mas aqui é um exercício, eu só vou fazer uma demonstração aqui para todo mundo entender, tá? Então, vamos seguir lá. Sinônimos. Aqui, nesse campo, você vai colocar o sinônimo desse item que você está criando. Por exemplo, se a gente estivesse criando o item mandioca, um exemplo, a gente poderia colocar aqui, ó, que o sinônimo é macaxeira, sabe? Aqui a gente coloca um sinônimo daquilo que a gente está criando. No caso, a gente está criando um item simples, né? Que é um copo. Mas se fosse um item mais complicado, por exemplo, tem um calçado que o pessoal da saúde usa, que chama Propé. Então, eu podia colocar aqui o sinônimo de Propé, sabe? Enfim, se ele tiver um sinônimo, você coloca aqui, tá? Descrição complementar. Gente, muito importante. Esse campo aqui, ele ainda está ativo, mas assim, a gente também já pediu para tirar, porque ele causa uma certa confusão. Aqui, às vezes, as pessoas colocam descrição complementar, que aqui no catálogo seria até bom, sabe? Mas quando a gente passa lá para os outros módulos do sistema de compras, ele dá uma certa confusão.
Então, se você colocar essa descrição complementar, lá no descritivo, na hora que você for fazer o TR, vai aparecer. E fica ruim, tá? Então, o que a gente orienta aqui é de vocês não preencherem nunca este campo, tá? Referências. Esse campo, ele é o mais importante de todos. Por quê? Porque aqui vocês vão colocar para nós links da internet para comprovar o que são esse item que vocês querem colocar no catálogo, tá? Então, é através desses links que a gente vai analisar a proposta de vocês. E o mais importante, o que as pessoas têm confusão, é que a gente pede 3 links aqui da internet. Então, o que você vai fazer? Vamos simular aqui, ó, copo acrílico 500 ml, tá? Só para ilustrar isso que eu estou dizendo. O copo que a gente quer é um copo com tampa, né? Eu vou pegar qualquer um aqui, tá? Só a título de exemplo, tá? O que você vai fazer é copiar esse link e colocar aqui para nós, tá? E muito importante, a gente precisa de 3 links de 3 marcas diferentes. Não adianta você colocar 3 links, por exemplo, um da Casas Bahia, um da Magazine Luiza e um da Americanas com a mesma marca. Porque a gente não consegue... O que a gente precisa fazer é colocar pelo menos 3 marcas para aquele item. Né? Isso é o princípio da administração, é o que eles pedem nas licitações. Então, vocês precisam demonstrar para a gente que as características, os valores de características que vocês solicitaram, eles existem pelo menos 3 marcas que atendem aquele descritivo, ok? Então, vocês podem colocar 3 links da Americana, por exemplo. Sendo marcas diferentes, não tem problema, tá? Então, uma confusão que as pessoas fazem é isso. Às vezes, elas mandam 3 links de sites diferentes, porém, do mesmo item. Isso não, a gente não analisa. A gente já devolve de cara, tá? E outra coisa, se vocês não mandarem referência, a gente também não analisa, porque não tem como eu validar as informações que vocês colocaram, tá? Então, eu preciso ver que aquele item realmente existe, porque, assim, aqui nós estamos falando de um copo, que é uma coisa simples, mas vem demanda de Secretaria de Saúde, por exemplo, que é uma agulha de punção intraóssea de 2 polegadas. A gente não faz ideia do que é isso, né? Então, os links servem para validar as informações que vocês colocaram no descritivo, ok? Então, aqui vocês vão colocar 3 links de 3 marcas diferentes, ok? Antes de montar um novo item, talvez seja... Ah, tá. Quantas especificações podem ter o item catalogado dentro do sistema? Vânia, se você está falando de características e valores de características, quantos forem necessários, tá? Por exemplo, tem descritivo de mobiliário que ele tem mais de uma página, para você ter uma ideia, tá? Ele tem milhares de características e milhares de valores de características, tá? Então, quantos necessários, isso aí não tem limite. A única coisa que o sistema tem limite é o limite de caractere. Então, se você vai colocar uma característica, ele tem um limite que eu não vou saber te falar precisamente agora, tá? Ele tem um limite para característica de caracteres e ele tem um limite de valor de característica. Se eu não me engano, de valor de característica são 250 caracteres. Dá para escrever bastante coisa, ok? Vamos seguir. Bom, agora nós vamos montar o nosso item aqui, ó. Esse item, tá? A gente vai montar aqui, ó. Qual que é o material dele? Acrílico transparente. Beleza. Adiciono. A cor. Bom, a cor vamos deixar para lá. Vamos deixar por último. Qual que é o outro lá? Capacidade, 500 ml. Então, você vem aqui na janelinha capacidade, 500 ml. Ok. Qual que é a outra? Acompanha tampa e canudo em plástico resistente. Então, vamos lá. Acompanha tampa e canudo em plástico resistente. Agora, vamos colocar a cor. Ele tem milhares de cores, mas ele não tem a cor ocre, que é o que interessa nesse item aqui.
E é por isso que a gente está criando. A gente está criando um item que não existe a cor aqui no catálogo ainda. A Fabiana perguntou se as características e valores devem ser citados nesses links. Fabiana, não. Você vai entender por que já já, tá? Mas vamos seguir. Não tem a cor, como é que a gente faz? Eu fiz isso, gente, de propósito, para vocês entenderem que vocês, antes de montar o item, vocês precisam inserir a informação nova que ele não tem, tá? Então, a gente vai voltar aqui, ó. Quem estiver fazendo simultâneo comigo, solicitações da proposta. Agora, a gente vai voltar aos passos, tá? Vamos colocar aqui, copo, enter. E ao invés da gente listar os itens, a gente vai alterar. Por que a gente vai alterar? A gente vai alterar a informação do material copo, do grupo copo, tá? E vamos adicionar uma cor que não existe, que a gente viu que não existe no catálogo. Então, a gente vai adicionar a cor ocre, ok? Se vocês notarem aqui, ó, o material, o grupo copo, ele tem todas as características e valores de características de todos os seus filhos, tá? Então, aqui, ele tem todas as cores, ele tem todas as capacidades, ele tem todos os tipos, diâmetro, altura, enfim. É no material, é no grupo que ficam todas as características e os valores de características, tá? Então, é como se fosse assim. Imagine que o grupo é um envelope que tem todas as características lá dentro. Você vai pensar as características que te interessam para a montagem de um item que você quer, ok? No nosso caso, a gente viu que dessas características aqui, ele só não tem a cor ocre. Então, é isso que a gente vai adicionar agora no catálogo, porque as outras características a gente viu que tem, já tem no catálogo. A gente não precisa adicionar, ok? Então, vamos lá, ó. Como é que a gente faz? Você digita cor e ele vai abrir uma busca, tá? Se você digitar cor aqui e der um tab para ele ir direto na próxima janela, é errado, tá? Então, digita cor, ele vai abrir a busca e você clica na cor. Notem que ele acha bastante coisa, ó. Ele acha cor, corrente, corte. Você vai selecionar o que te interessa. E notem aqui também que existe cor 2 pontos. Eu vou explicar para vocês por que acontece isso. Quando o governo do estado cedeu o código-fonte do catálogo, ele já veio com uma carga pré-definida. Ele veio com cerca de 9.000 itens já inseridos no catálogo. Só que quem inseriu isso foi o pessoal lá do estado e eles inseriram, eu não sei se eles tinham um departamento igual nós temos uma divisão de padronização, ou qualquer pessoa adicionava, enfim. Então, tem muita coisa que está errado no catálogo, tá? Então, vocês procuram fazer sempre o correto. Aqui, ó, tem o cor 2 pontos e tem o cor. Então, você clica nesse aqui. Feito isso, você vai para a próxima caixinha. Qual que é a nossa cor? É ocre. Só que quando não existir, aqui mesma coisa, ó. A partir da 3ª letra, ele vai abrir uma busca. Deixa eu colocar aqui qualquer cor, por exemplo, amarelo. Olha lá, ó, ele acha, ele faz uma busca aqui, tá? Então, aqui todos os amaré, ele vai achar aqui, ó, tá? No nosso caso, a cor é ocre. Como não existe catalogado a cor ocre, ele vai dar essa opção aqui para você inserir. Então, aqui você vai escrever ocre novamente, tá? Lembrando, sempre valor de característica começa com a letra minúscula, tá? Bom, feito isso, você vai adicionar. Aí você vai falar, Sandro, será que deu certo? Deu, ó. Vem aqui ver, ó. A última característica inserida é a característica que a gente colocou. Ah, mas eu fiz errado, meu Deus, eu escrevi errado. Dá para tirar? Dá. Tá vendo que tem o xizinho? Os outros não têm o xizinho. Por que não tem? Porque a gente já aprovou. Esse que você está inserindo ainda não foi aprovado por nós. Então, você pode retirar. Aí você volta lá, opa, cor. Clica, tá? De novo, ocre e adiciona. Bom, feito isso, a única coisa diferente que eu precisava adicionar no meu item era a cor. O resto já tem já.
E se você quiser conferir aqui, ó, capacidade, aqui, ó, a capacidade que a gente precisa, que mais? O material acrílico transparente, que é o material que a gente precisa. Acompanha, cadê? Cadê? A característica acompanha. Aqui, ó. Acompanha tampa e canudo em plástico resistente. Beleza, fechou. A única coisa que a gente precisava mudar é isso. E a unidade de aquisição? A gente precisa mudar? Lembra que eu falei para vocês que um mesmo item ele podia ter várias unidades de aquisição? Então, esse item ele já tem catalogado, ó, uma unidade, pacote com 100 unidades, caixa com 30 unidades, caixa com 50.000 unidades, tá? Vejam que sempre tem 3 zeros após a vírgula, tá? Então, aqui não é 1000, aqui é uma unidade, tá? Se atentem a isso. Aqui, ó, é 50.000,000, é por causa do Siconte isso aqui, tá? É por causa de um outro sistema. Aqui, ó, 1000 unidades, 500 unidades, 12 unidades, tá? Então, tem cadastrado várias unidades de aquisição. Ah, e se eu precisar de uma unidade de aquisição nova, sei lá, caixa com 24 unidades, dá para adicionar? Dá. Você vem aqui, faz a busca, sempre pelas letras, tá? Então, por exemplo, se for caixa, você busca por caixa, se for pacote, e assim sucessivamente. Ele não busca por números. Então, se eu colocar número aqui, ó, ele não busca, tá? Por mais que eu sei que existe coisas com 100 unidades, ele não busca. É somente palavras. Então, pode ser qualquer uma. Então, mas a gente colocou aqui caixa com 24 unidades. Eu vou tirar porque o nosso caso aqui, ele é vendido por unidade, tá? Bom, feito isso, a gente salva e continua. Aí, o que apareceu aqui pra gente? Gente, vamos entender. O que acontece aqui, ó? É só a gente prestar atenção nas palavras. Você está solicitando, né? É o tipo de solicitação. Você está solicitando a alteração do material copo, tá? Do material copo. Você criou o item? Ainda não. Se você clicar aqui, ó, em itens, ele não tem nada. Então, a única coisa que você fez foi alterar um descritivo, a gente acrescentou a cor ocre no material copo, mas eu ainda não criei o item. Agora a gente vai criar o item. Isso acontece praticamente todos os dias nas secretarias. A gente vê que as pessoas têm dificuldade nessa parte. Ela entra no material, ela coloca as informações, ela coloca as características e os valores de características e não criam o item. Então, vamos entender. A primeira coisa que você faz, a gente alterou as informações, no caso, uma informação do material copo. Agora, a gente vai criar o item desse material, tá? Agora, aquela cor que a gente adicionou vai aparecer para a gente montar o item, tá? Então, vamos lá. Item exclusivo, todo mundo já entendeu. É o item que tem um fornecedor no Brasil e um distribuidor apenas. Então, ele não é um item exclusivo. Não tem sinônimo, tá? Vamos colocar aqui uma referência para a gente ser mais rápido. Mas eu preciso de 3 referências de 3 marcas diferentes, tá? Muito importante isso. Se vocês não mandarem com referência, a gente já devolve sem analisar. Descrição complementar, nunca coloquem nada, a orientação é essa, tá? E vamos montar o nosso item. Material, no sentido de matéria-prima, tá? Acrílico transparente. E notem que o material, ele tem esse asterisco vermelho. Por quê? Porque ele é um item obrigatório, tá? Então, eu preciso informar qual é o material desse meu item. Então, esse é um item obrigatório. Se você não marcar, o sistema trava, ele não deixa você ir para frente. Tá? Então, beleza. Material acrílico transparente, cor. A gente adicionou a cor. Qual é a cor? Ocre. Ok. Adiciona. Capacidade, 500 ml. Lembra sempre de adicionar, tá? Você seleciona e adiciona. E acompanha. Tampa e canudo em plástico resistente. Vamos conferir?
Material, cor, capacidade e acompanha. Material, cor, capacidade e acompanha. Ok, tudo certo. Aí aqui é um campo para você colocar, anexar documento. Então, lembra que eu falei, se for uma carta de exclusividade, você vai colocar a carta de exclusividade aqui, tá? Se for uma sentença judicial, você vai adicionar a sentença judicial para a gente analisar. E se for um ofício, é assim, de repente você tem um orçamento lá, você tem alguma coisa que pode subsidiar as informações desse teu item. Aí você anexa para a gente, tá? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou colocar que é sentença judicial só para eles darem celeridade, porque o meu chefe tá me cobrando aqui que eu preciso padronizar logo isso. Não façam isso, porque vocês precisam adicionar a sentença judicial, ok? Então, aqui é para você fazer isso. E aqui você vai colocar a descrição do documento. Então, por exemplo, você colocou que é um ofício, você vem aqui e você coloca que é o orçamento que o fornecedor mandou, ok? Aqui é o nome. Aí aqui tem esse botão, salvar e clonar. Para que serve esse botão? Vamos supor que eu tivesse que criar 2 copos diferentes. Um da cor ocre e um da cor vermelho fluorescente, um exemplo. Para eu não ter que fazer esse passo 2 vezes, vir aqui, selecionar, colocar não, você tem a opção de clonar. Então, eu fiz o meu primeiro item, que é o copo ocre. Se eu clicar aqui, salvar e clonar, ele vai salvar o meu item, copo ocre, aí eu venho aqui, agora a outra cor que eu quero é bege. Aí você vem aqui e salva. O que ele fez? Ele vai salvar a primeira opção que você clicou lá, é o copo ocre, e ele vai salvar agora o copo bege, tá? Se você clicar em salvar e clonar de novo, ele salvou o ocre, ele vai salvar o bege agora e vai continuar nessa tela para você mudar uma outra informação, ok? Para isso que serve esse botão salvar e clonar. Então vamos voltar a nossa cor ocre aqui, que não é o caso. Deixa eu ver aqui. Mas quando lançamos de 3 marcas diferentes, nem sempre é igual a descrição. Missilene, perfeito, nem sempre é igual a descrição. Porém, você tem que achar um meio termo aí, tá? Isso vai ser um exercício que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Eu vou sanear essa dúvida sua aí. Mas geralmente é assim mesmo. Às vezes um fornecedor trabalha de uma forma, outro de outro. A gente precisa achar um meio termo para que contemple as 2 marcas, ok? Bom, montado o nosso item, a gente vai clicar em salvar. Vai aparecer essa opção aqui, operação realizada com sucesso. Só um pouquinho. E ele vai continuar nessa página. Aí você vem aqui, solicitações da proposta. Está aqui a sua proposta de alteração do material copo. E se você clicar aqui, agora tem um item montado aqui, ó, solicitação de cadastro. Então, o que ele está pedindo? A sua solicitação é de alteração no material e a solicitação do cadastro deste item que a gente está cadastrando aqui. Notem que já existe um código do material copo. Por quê? Porque a gente não criou ele novo, a gente só alterou. No caso do item, não existe código ainda. Por quê? Porque ele está em elaboração ainda. Ele não foi aprovado. A partir do momento que a gente aprovar lá, nós, da divisão de padronização, ele vai gerar um código do item, ok? Então, estando tudo certo, a gente encaminha a proposta para análise, tá? Então, quem estiver fazendo simultâneo comigo aí, é só clicar nesse botão verde aqui e enviar para análise. Mandei agora porque deu, né? Então, gente, deu horário, porque a gente começou um pouquinho de atraso e já deu horário. Então, assinem a lista de presença aí, tá? E a nossa última coisa aqui é encaminhar a proposta, tá? Quando você encaminhar a proposta, notem que você, lá na aba propostas de inclusão / alteração, a sua proposta, ela já tem um número, tá? E ela está com status em análise. Agora, nós, lá
da divisão de padronização, nós vamos analisar a sua proposta, aí a gente pode te devolver para ajuste, ou a gente pode aprovar ou reprovar, ok? Então, essa é a proposta de inclusão de um item que já existe um material cadastrado, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer um outro exercício que é um pouquinho mais complicado, mas que é basicamente a mesma coisa, tá? Gente, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou dar um tempinho agora, eu sei que a gente já extrapolou um pouco o horário, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar agora, estou à disposição, tá? Desculpa a gente ter demorado, é que deu um probleminha no computador aqui, e a gente acabou iniciando com um pouquinho de atraso, tá? Mas na próxima aula isso não vai acontecer. Ah, deixa eu falar, gente, eu esqueci, e depois até, eu não sei se já saiu muita gente, mas lá no Moodle tem uma atividade, tá? Referente a essa aula. Então, a primeira atividade, ela é referente a essa primeira aula. Então, vocês vão entrar lá no Moodle, vai ter lá a atividade da primeira aula, vocês baixem no computador e vocês entram nesse ambiente aqui, tá? E vão realizar a atividade por esse ambiente. Se vocês precisarem de algum auxílio acerca da realização dessa tarefa, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou colocar no chat aqui o meu celular, se alguém tiver com dificuldade. Mas lá tem todas as orientações, tá? Só que vocês precisam realizar a tarefa pelo sistema aqui, tá? Então, vocês vão digitar lá o endereço, entrar com login e senha, que é aqueles lá que eu passei, aluno egov, siga 123, tá? E vocês vão fazer a atividade através do sistema, do catálogo, tá? Do ambiente de homologação, que é esse ambiente que a gente está aqui, tá? Mas lá tem as orientações. A proposta que você vai criar com seu nome, porque eu preciso, como muita gente vai mandar, eu preciso que você coloque o seu nome. Então, você coloca lá o seu nome completo na descrição da proposta, tá? Lembra lá? Coloca o nome completo da descrição da sua proposta, ok? Então, é muito importante que vocês façam o exercício e o prazo de entrega. O prazo de entrega é até a próxima aula, que é quarta-feira que vem, tá? Então, até 10 horas da manhã de quarta-feira que vem, a gente está aceitando as propostas, tá? A tarefa é referente a essa primeira aula. Dia 10, isso mesmo, Glaucio. Eu vou colocar meu contato aqui, só um minutinho. Esse é meu contato, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na hora de executar a tarefa, pode me mandar um WhatsApp aí que eu posso ajudar vocês, ok? Gente, por hoje é só. Eu agradeço a permanência de todos aí. Foi uma aula extensa, mas é necessário, tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até quarta-feira que vem. Lembrando que a atividade pode ser entregue até as 10 horas de quarta-feira que vem, tá? Até das 10 horas do dia 10, ok? Tenham todos uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.